A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é a Ana Tereza e é com muita alegria de sempre, que iniciamos mais um encontro aqui no nosso programa Palavras para a Alma. Eu tenho pensado no quanto temos que nos esforçar para que a nossa vida possa ter o tamanho, a qualidade, a forma que precisamos, para que possamos cumprir o nosso propósito de vida, para que este tenha as condições necessárias para florescer e se expandir. Eu sei que não é uma tarefa curta nem rápida. Podemos até passar grande parte da vida sem pensar nisso. Mas enquanto isto não acontece, temos uma sensação de dívida interior, de que ainda não chegamos a ser quem nós poderíamos ser. Podemos até nos sentir culpados por isso, mas não temos muita clareza do que é, de onde vem essa sensação. E esta sensação de dívida é muito legítima, pois precisamos ser quem nós somos por nossa causa, para que a nossa vida não seja em vão, para que seja útil, para que nosso coração possa se sentir pleno e em paz. Em outras palavras, nós precisamos muito cuidar da semeadura das nossas próprias vidas, sem delegar aos outros, embora possamos solicitar a ajuda necessária na caminhada. Afinal, os outros também estão cuidando da semeadura própria, né? Se eu deixo ao encargo dos outros o futuro da minha vida, não só o outro não tem como cuidar da dele, como eu jamais vou me sentir vitorioso, jamais vou me sentir nutrido por algo que não fui eu que plantei, né? É como se fosse assim, o outro planta e eu como, né? Então, cuidar de si, ao mesmo tempo em que a gente apoia o cuidado do outro com ele mesmo, me parece ser a medida justa para que não haja sobrecarga, nem descuido com a parte que cabe a cada um nesse universo, né? Por vezes, a gente gostaria que estivesse escrito em algum lugar quem nós somos, quem nós devemos ser, o que nós precisamos fazer com a nossa vida. Às vezes temos a ilusão de que o propósito da vida é algo que se dá numa linha reta, né? Como se tivesse um alto certeiro, que a gente só precisa descobrir onde está, a gente mira e pronto. Nessa perspectiva, o sentido da vida já estaria dado, só está esperando que a gente descubra, né? Como se fosse uma pérola que está esperando a gente descobrir. Não são poucos oráculos que buscamos para antecipar a direção dos nossos passos, quando a gente pensa desse modo, né? Mas a liberdade humana se opõe a esse desejo e faz com que cada um de nós precise, de tempos em tempos, olhar de novo o destino e decidir para onde ir e de que maneira. A semeadura da nossa vida é uma construção, não está pronta em lugar algum. E nem ninguém vai aprontar para você. Porque mesmo que alguém apronte, construa para você a sua vida, não vai ficar exatamente como você gostaria. Então, é uma semeadura cujo plantio é livre, no sentido de que não há uma determinação prévia do que, quando e como a gente precisa plantar. E ao mesmo tempo é um plantio que se dá sob condições. Como é que cada um de nós lida com essas condições da vida e a partir delas cria seu caminho próprio, isso é que é o desafio da vida. Mas que condições são essas que eu estou me referindo? São essas condições que estão presentes na vida de todos nós, independente da nossa vontade. São condições físicas, condições temporais, econômicas, familiares, né? Nenhum de nós escolhe essas condições, mas elas somente são pontos de partida, não são determinações causais da nossa vida, né? Ah, minha vida não é feliz, não é como eu quero porque eu nasci no Brasil. Não existe isso, né? Então, vou tomar aqui como inspiração uma página do Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 64, cujo título é Semeadores. É incrível como Emmanuel traz uma reflexão inédita para a gente. Porque ele vai citar apenas essa frase do Evangelho.
e o semeador saiu a semear. E toda a página do Emmanuel vai versar sobre essa frase. Então, ele vai explicar o seguinte, que se foi o semeador que saiu a semear, significa que ele não delegou para ninguém essa tarefa de cuidar da vida dele. Que ele tomou este cuidado para si. Ele semeia. E se ele semeia, ele colhe. E nesta semeadura, várias tentativas não foram exitosas. Caiu nas pedras, caiu no espinheiro, caiu na terra seca, né? Sinal de que a vontade do semeador era semear. Mas onde, como, quando, foi algo que aconteceu sob tentativas. Nada prévio, sem garantidas. Só sustentado pela fé e pela vontade de semear, somente. E o semeador continuou sua tarefa até conseguir que algo se frutificasse. Algo que fizesse com que o seu propósito fosse alcançado. Então, isso parece ou não com a vida da gente, né? Semeando na nossa vida, mesmo que não dê certo, continuar tentando e tentando até o momento que a gente consegue. Mas Emmanuel ainda acentua uma outra coisa, não foi só semear ponto. A frase é, e o semeador saiu a semear. Saiu de onde? Saiu das próprias certezas, das escuras cadeias do eu, é um termo do Emmanuel. Saiu das crenças arraigadas, do preconceito, da necessidade de controle. Porque para semear é preciso sair da segurança. Por isso que às vezes a gente tenta e não dá certo. Porque a gente quer que dê certo as coisas sem a gente precisar fazer nenhuma mudança, sem a gente precisar fazer nenhuma renúncia. Aí a gente está trocando 6 por meia dúzia. Não adianta semear sem sair. Porque é como se você estivesse semeando dentro de casa no taco do chão da sua casa. Para você semear, tem que sair de casa e procurar lugares, espaços para semear. Então, a gente, figurativamente falando, o que o Emmanuel está acentuando para a gente é que a gente tem que sair dessa autorreferência, das minhas verdades, as minhas certezas, né? E a gente poder olhar um pouco para fora e tentar semear, tentar fazer coisas, tentar alternativas diferentes para a nossa vida, fora dos espaços e dos locais que você sempre vai. Como é que você quer que sua vida tenha resultados diferentes se você faz sempre o mesmo caminho? Se você faz sempre a mesma rota? Então a gente precisa se lançar às coisas não previsíveis. A gente precisamos nos lançar para agir em benefício da gente, mas a gente precisa abrir mão dessas seguranças quentinhas, bonitinhas, arrumadinhas que a gente tem. Se você faz sempre a mesma ação diária, os resultados vão ser os mesmos, não é? Então, se você prepara um suco com os mesmos ingredientes, o gosto vai ser sempre semelhante. Se você quer um sabor diferente, você vai ter que pensar em ingredientes diferentes daquilo, né? Então, essa frase que o Emmanuel pega é muito sensacional. Então, o semeador saiu a semear. Ele não parou para semear, saiu a semear. Nós também precisamos sair para semear, para que a nossa vida tenha o tamanho que a gente quer que a nossa vida tenha, para que a nossa vida tenha a nossa cara, o nosso jeito, a nossa forma. Então, a semeadura pede de nós abertura de olhar, pede de nós ampliar as percepções curtas que a gente tem, pede da gente de sair do medo dos resultados não saírem como a gente quer. Vai sair diferente mesmo, mas precisa continuar tentando para que em algum momento esses resultados se modifiquem. Não é na primeira tentativa que tudo dá certo, é lá pela 10ª tentativa, mas precisamos ir em frente. Porque a outra possibilidade, que é a gente se encolher, que é a gente ficar aprisionado no medo, ela não nos leva a lugar algum. E digo mais, ainda enferruja a nossa alma. Eu não imagino que é isso que a gente gostaria. Eu não imagino que é isso que a gente pode fazer com a vida que nos é dada, né? Com tanto esforço de quem veio antes de nós. Se a gente fica no medo que aprisiona, a gente se torna menor do que o tamanho que a nossa vida poderia ter tido. Então, sair a semear, sair da inibição, sair do medo, para a gente poder semear esperança, através da gente
para os outros. Sim, porque isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente começa a semear e as pessoas estão próximas a nós, elas também se sentem convidadas a semear. E aí a gente convida para ela semear lá no terreninho dela, para ela poder semear o tipo de plantinha que ela quer que floresça. Não precisa ser igual à sua, e nem é a sua, né? Então, quando a colheita vier, belos frutos a gente vai poder colher para a gente se alimentar e para a gente também alimentar e oferecer para quem está perto da gente, porque é uma alegria a gente compartilhar os frutos do nosso plantio, né? E aí acontece uma coisa muito bonita. Quando a gente termina essa colheita, uma nova vontade de semear vai aparecer indefinidamente. Até o nosso próximo encontro. Um lindo dia para todos nós. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.